pessoal, mais uma vez aqui, morrendo de saudade de vocês. Agora a gente vai ter uma aula de matemática, para o ramo da matemática, denominado de geometria. Eu tenho certeza que falando essa palavra para vocês, geometria, vocês vão rapidinho puxar pela memória e vão se lembrar de várias coisas que vocês já estudaram. Vocês vão se lembrar das formas geométricas. As que vocês mais devem ter ouvido falar devem ter sido o quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo. Só que agora a gente está no quinto ano. Então no quinto ano a gente vai ver alguns conceitos novos, né? Então aqui nessa imagem a gente está vendo a circunferência, a gente está vendo o hexágono, a gente está vendo o pentágono. E a gente vai estudar isso ao longo do ano. Mas para começar, vamos imaginar, vamos tentar entender o que significa essa palavra, geometria. Geometria vem do grego, onde geo, aí eu botei aqui de vermelho, ó, geo significa terra, com T minúscula, para a gente imaginar terreno, e metria significa medida. Então geometria seria o quê? Medida da terra, do terreno, medir o terreno, medir os espaços, não só os espaços, os objetos também. Mas quando que o homem, quando que o ser humano começou a ter essa necessidade de medir os objetos? Para entender isso, a gente vai para uma outra época e para um outro lugar. Que lugar é esse? A gente vai para o Egito. Egito, vocês já devem ter ouvido falar. Onde situa-se o Egito? Vamos ver. Ele está situado no continente, que a gente já viu lá em geografia e já viu em história. Quem lembra? Continente o quê? Africano. Já acharam o Egito aqui? O Egito está aqui em cima. É um país do continente africano. Essa marquinha azul, essa linhazinha azul que tem aí no Egito, é um rio muito importante para a gente entender aí essa questão da geometria. É o rio Nilo. Tá? Então a gente está indo lá para o Egito, continente africano, e a gente vai ouvir falar do rio Nilo. Em que época? Há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, o ser humano começou a ter essa necessidade de medir os terrenos, de medir o espaço. E isso tem a ver com o Egito e tem a ver com o rio Nilo. Como assim e por quê? Esse rio tinha uma importância muito grande para as pessoas que começaram a habitar o Egito. Quando as pessoas começam a habitar uma determinada área, é muito comum que elas se preocupem se naquela área tem água, porque a água tem uma importância muito grande para a gente, para o ser humano. Então, quando essas pessoas começaram a habitar o Egito, elas procuraram habitar próximas de um rio. E que rio foi esse? O rio Nilo. Esse rio tinha uma importância muito grande para essas pessoas. Ele servia para locomoção. A gente tem aqui, ó, as pessoas que viviam próximas desse rio, utilizando essa água para várias coisas, ó. Locomoção, né? Poderia ser usado, não, com certeza era usado também para beber, né? Para cozinhar. A gente está vendo aqui, ó, os agricultores. A gente está vendo aqui essas pessoas que devem ter pescado, estão levando a sua pesca, né? Então esse rio tinha uma importância muito grande. E ele deixava o terreno próximo dele muito fértil, a terra ficava muito fértil. Por que isso acontecia? Porque o rio Nilo, ele existe ainda. Né? A gente está indo para uma outra época, mas ele existe ainda e isso ainda acontece com ele. Em determinado período do ano, as águas desse rio aumentam. Então o nível dele vai aumentar. E ele vai inundar determinadas partes da terra, determinadas partes do terreno. Isso acontecia naquela época também. Então aqui, ó, voltando lá para essa época aí, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. A gente está vendo 4 imagens, né, na folha. Essa primeira imagem aqui, essa parte aqui é a água do rio. Tá inundando parte do terreno. Antes dele inundar, dava tempo dos agricultores, uma parte mais alta do terreno, né? Então dava tempo dos agricultores trabalharem na terra, plantarem, cuidarem e colherem. Então aquela parte do ano em que o rio inundava o terreno era ruim?
Não, era bom. Por que era bom? Porque quando o rio inundava o terreno, antes dele inundar, tinha ali um resto de cobertura vegetal, de plantas. E como ele ficava ali inundando o terreno durante meses, depois ele voltava ao normal, as águas começavam a baixar no período da seca, naquele período que ele ficou ali, aquelas plantas que estavam ali iam se decompor, iam morrer. E quando o rio voltava ao normal, o que tinha ficado ali naquele terreno? Uma quantidade de lama, mas essa lama não era ruim. Essa lama deixava a terra fértil, porque aquelas plantas iam se decompor e iam ficar ali por um bom tempo, se decompondo, nutrindo aquela terra. Então era muito importante para aquele povo. Era uma terra muito importante para a agricultura. Esse era o lado bom do rio. Mas tinha um lado ruim. A gente viu vários lados bons. Para pesca, para locomoção, para agricultura. Mas tinha um ladinho ruim. Quando esse rio voltava ao normal, o que acontecia? Os terrenos, eles eram demarcados, né? Cada parte de terra pertencia a uma pessoa. E quando esse rio voltava ao normal, aquela demarcação, onde começa o meu terreno e onde termina o meu terreno e começa o terreno do meu vizinho, essa demarcação tinha sumido. E as pessoas começavam a se desentender. Uma achando que a outra tinha invadido parte do seu terreno. Então elas começavam a se desentender. Para que isso não gerasse conflitos muito sérios e guerras e desentendimentos, o faraó, que era o líder daquela comunidade, tomou uma decisão. E aí a gente vai para a geometria. Tomou uma decisão. Contratar os agrimensores. Agrimensores. Mensores, medir. Né? Eles iam medir o terreno novamente. Eles estão usando o que para medir esse terreno? Cordas esticadas. Ah, vocês lembram que formato que tem isso daqui que eles estão usando? Formato de um quê? Triângulo. Muito bem, quem falou triângulo. Bem, então esses agrimensores eram os trabalhadores escolhidos pelos faraós ao rio lá, para medir novamente o terreno, para que não gerasse conflitos entre os donos do terreno. E aí entra a geometria. Foi assim que a geometria começou, há muito tempo atrás. Agora vamos voltar para a nossa época. Falando de geometria na nossa época, agora a gente vai trabalhar os conceitos da geometria. A gente viu que quando a gente fala em geometria, a gente fala de figuras, né? Triângulo, quadrado, e que essas figuras, elas são formadas por linhas. A gente vai ter que ter, as linhas no contorno dessas figuras, aqui no pentágono, são várias linhas que estão contornando essas figuras e formando essas figuras. Então, quando a gente começa a estudar geometria, a gente vai começar a ouvir uns conceitos básicos. O primeiro conceito básico que a gente vai ouvir em geometria é o conceito de reta. O que é uma reta? Vamos pensar no nome? Reta é uma linha que tem que estar esticada, porque senão ela não é reta. Se eu fizer uma linha assim, imagina um caracol, vai estar reto? Não. Então, para ser reta, tem que ser uma linha que tem que estar o quê? Esticada. Dentro dessa linha que está esticada, eu posso marcar vários pontos. Quantos pontos eu tenho aqui nessa linha que eu estiquei, nessa linha que está reta? Os pontos estão marcados de verde, dentro dela. O ponto A, o ponto B e o ponto C. E o que é em cada ponta dessa reta? Em cada ponta dessa reta eu tenho uma setinha. Essa setinha vai me indicar um princípio muito, muito importante da reta. A reta, ela não é só uma linha esticada. Ela é uma linha esticada, uma linha que tem que estar reta, por isso o nome dela é reta. Mas ela é infinita. Ela é infinita nos dois sentidos. Ela é infinita tanto para a direita, nesse caso aqui, né, quanto para a esquerda. E toda reta tem um nome. Só que o nome das retas, ele não é igual ao nosso, Maria, João, Daniela, Felipe, não. O nome da reta é marcada por uma letra minúscula. Então, qual é o nome dessa reta? Não é A. O nome dessa reta é B? Não, não é B. O nome dessa reta é C? Não. É reta o quê? T. Dentro dessa reta, a tia Daniela traçou 3 pontos. Que pontos são esses? Ponto A,
ponto B e ponto C. Esse é o princípio da geometria, tá? Esse conceito de reta. Vamos ver se a gente entendeu? Então, reta é uma linha que tem que estar esticada. Por isso ela é reta. Ela não pode estar fazendo uma coisa circular. Ela tem que estar esticada. O que a gente pode marcar dentro da reta? Vários o quê? Pontos. Aqui eu marquei quantos? 3. Quando a gente marca um ponto dentro de uma reta, esse ponto também recebe um nome. E esse nome tem que ser com letras maiúsculas do alfabeto. Qual o primeiro ponto que eu marquei? Ponto A. Depois eu marquei o ponto C. E depois eu marquei o ponto B. E depois eu marquei o ponto C. Mas para isso ser uma reta, é muito importante que em cada ponta a gente tenha essa setinha aqui, ó. Uma setinha nessa ponta e uma setinha na outra ponta, senão não é reta, tá bom? Uma linha reta com 2 setinhas em cada ponta. E qual é o nome dessa reta? Reta T. Escolhi para vocês entenderem.